Olá, sejam muito bem-vindos ao Janelas de Conto. Mais uma vez, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 3 convidados hiper, mega especiais que vocês já conhecem aí em casa. O Dário. Olá. A Daniela. Olá. E o Jorge. Olá. Sejam muito bem-vindos aqui, já tinham muitas saudades vossas. Igualmente. E vamos começar pelo nosso primeiro conto. Recebeu um telefonema que a perturbou. Ao que parecia, o seu namorado tinha sido visto com outra mulher. Colocou verniz nas unhas, em fúria. Pintou-as de um vermelho sangue, à semelhança da sede de vingança que estava a sentir. Nem respirou suficiente para racionalizar a informação. Toda ela era ciúmes, indignação e bloqueio de pensamento. Imersa de uma revolta interior irrefletida e pouco digerida, foi ao seu encontro. Sem lhe dirigir uma palavra, esbofeteou-o. Ele recuou e ela, aos gritos, como uma perdida, condenou-o sem defesa possível. A informação era um rumor infundado, uma mentira. E assim, tal como as unhas, ela borrou o seu relacionamento para sempre. Muito bem, este é o nosso primeiro conto. Vamos começar por Jorge. Claro. Neste primeiro conto não temos mais do que o amor, o velho amor, não é? O amor com posse e o seu pior aliado, o ciúme, que tudo destrói, que cega e tira a capacidade de raciocinar. Fosse o amor quiçá livre deste maldito ciúme e o entendimento seria bem melhor. Amar sem confiar deixa de ser amor e passa a doença. Podemos falar da obsessão, não é? Claro, aliás, tudo isso o texto fala aliado aqui em à palavras própria- que nos chocam, não é? Vingança, ciúme, Claro. não é? Muito bem. Daniela. Na linha do que o Jorge disse, aqui também a questão da gestão das emoções para além do que o Jorge disse, porque realmente a pessoa está num estado de fúria, parece-me, não é? Tem falta de confiança, tem ciúmes e está indignado, ou seja, tem aqui uma série de pensamentos negativos, fortes e avassaladores, e deixa-se dominar por eles em vez de os tentar racionalizar. Ou seja, ela acaba por ter esta série de sensações irrefletidas, em cascata, não a gere e age. E age de uma maneira muito estranha, quer dizer, pinta as unhas de vermelho. Porquê? Não é? Para se afirmar o porquê das unhas em vermelho, eu pergunto-me, e depois chega ao pé da pessoa e, em vez de acreditar na pessoa que ama e que supostamente é o parceiro, ou tentar comunicar, não, age como se tivesse sabido uma verdade absoluta. Por isso, no fundo, independentemente de tudo, acho que acreditam mais na pessoa que lhe foi dizer a mentira do que propriamente na pessoa com quem parece-me que partilhava parte, pelo menos, do coração, não é? E quando estava a ler o texto, lembrei-me de 2 conversas ou 3 que tive há dias com pessoas diferentes e que associaram à terceira. Eu não quero associar esta à terceira porque acho que há coisas que as pessoas associam à terceira porque conhecem esta realidade, associam ao mundo. Mas realmente há muito ciúme, não é? Por esse mundo fora. Há muito ciúme e eu questiono porquê, porque eu sempre fui uma pessoa pouco ciumenta. E acho que o ciúme tem muito mais a ver com a própria pessoa do que propriamente com as atitudes da outra. Ou pelas inseguranças, não é? Que nós próprios temos, digo eu, porque eu acho que não tenho ciúme porque eu, quando desconfiei, se calhar proativamente tentei perceber se as coisas estavam a correr bem ou mal e agi sobre as situações. Ou seja, eu não sou psicóloga, não sei muito bem o que é que gera o ciúme, aquela instabilidade, mas... É a instabilidade. É a instabilidade. Gera o ciúme, a instabilidade, a O insegurança, ciúme claro. vem muito, acho que da forma como tu definiste muito bem, que é, tem a ver com a nossa própria insegurança, com a nossa baixa autoestima, com o nosso baixo amor próprio e que faz com que a gente se sinta insegura em relação ao outro. Ou seja, Exato. Eu sinto que facilmente ele pode me trocar por outra pessoa porque se calhar não sou assim tão interessante. Há pessoas muito mais interessantes do que eu.
ok? E esta visão faz com que sistematicamente basta o meu companheiro ou a minha companheira desviar o olhar para alguém que passa pela rua, que já bate um sentimento de já achou aquela pessoa mais interessante do que eu. Quando existe esta confiança, eu sinto que é natural que hajam pessoas que são interessantes, que hajam pessoas que até se calhar fisicamente são mais bonitas do que eu, mas que aquela pessoa escolheu estar comigo. E que nesta escolha eu tenho que me sentir seguro. E que quando essa pessoa decidir não estar comigo, está tudo bem. Aliás, eu, nas minhas relações, esta já dura há muito tempo, por isso eu já não posso falar de relações, porque esta já dura há tanto tempo, mas o que eu dizia sempre é eu só pedi sempre uma coisa aos meus ex-namorados. Agora tenho marido, mas não foram assim tantos. Mas eu dizia... E não convém dizer quantos. Não, nem vou dizer. Mas eu dizia sempre, confiança. E realmente no dia em que deixares de gostar, ou se te sentires atraído por outra pessoa, ou o que seja, fala comigo, conta-me. Eu só não quero fazer figura de parva. E não sei porque eu sempre acreditei. Fiz figuras de parva, não? Mas pronto. Mas depois também acabámos por falar das coisas e pronto, e as coisas sempre se desenrolaram. O que está em causa não é o ciúme em si, mas a desconfiança da pessoa. Sim. Ou seja, não estar a nossa confiança não se adquire pelo facto do outro não fazer, mas sim pela nossa insegurança. Acho que sim. Mesmo que ele não faça, o problema não é dele, é nosso. Nós é que estamos inseguros na nossa relação para com. Sim. Nunca ele, porque ele ou ela pode estar para além de tudo e o problema é nosso. Sim. Porque tudo aquilo que nós fazemos é bem feito. Todo o olhar que ele lança é sempre pejorativo. Exato. Aí é que é, às vezes não é só olhar, eu já problema. mudei a ter situações de ciúmes e de estar a ver situações de ciúmes que eu achei até às vezes quase que entre família, não é? Entre filhos, irmãos. Sim, e que não seja só, um pai abraça não mais só no um campo filho. romântico, mas até entre amigos. Entre amigos, exatamente. Insegurança. Se isto foi com aquela e não me convidaste, estás a preferir aquela amiga do caminho, portanto também até entre amigos existe às vezes, e mais uma vez prende-se com o quê? Com a minha insegurança. Exato. Não é? E Jorge também estavas a dizer uma coisa muito interessante, que é... às vezes há dois pesos e duas medidas, não é? Claro. E aí há falta de empatia nessas situações, que é, eu se calhar repreendo quando vejo o meu companheiro ou a minha companheira a olhar para outra pessoa, até a comentar qualquer coisa, olha, que casal bonito, ou que rapariga bonita, ou que rapaz bonito, seja o que for. E se calhar faço o mesmo, mas não consigo criar essa perspectiva de isto é natural, claro, não é? Sim. É normal até que ele entre amigos e que ela entre amigas falem sobre essas coisas, não é? Sim. Sobre rapazes bonitos, mulheres bonitas, homens bonitos, raparigas, pronto, seja o que for, que seja o tópico, é natural que se fale sobre isso, é natural que se fale sobre sexualidade, é natural que se fale sobre sonhos e desejos que às vezes não passam por aquele cônjuge, ou por aquela parceira atual, não é? Isso não quer dizer que se vai materializar estes ímpetos, mas eles existem e seria muito hipócrita, não, ingênuo. Seria muito ingênuo da nossa parte considerarmos que os adultos não pensam sobre isso. Claro que pensam. Claro. Se nós pensamos, eles também vão pensar. Claro. E é isso, às vezes falta fazer um bocadinho isto, falta um bocadinho ter essa perspectiva de... Mas depois, claro que há a escolha, eu pelo menos penso assim, depois há a escolha, não é? Nós podemos até olhar para um homem maravilhoso, no meu caso, não é? Um homem maravilhoso e tal, e que está disponível, e depois eu tenho a escolha. Exatamente. Não é? Agora vou dar trela ou não. Este prazer imediato compensa colocar em causa uma relação duradoura e estável, não é? É isso depois que se tem que contrabalançar. E a resposta é sempre não e pronto. Okay. Mas a resposta é sim. E às vezes o pior, eu penso que às vezes o pior de quem tem ciúme ou de quem sente ciúme é sentir que o outro não tem o mesmo, não partilha do mesmo sentimento do ciúme. Ou seja, o que pode haver de pior é uma pessoa ser ciumenta e o outro, o cônjuge, não ser. Depois é muito complicado, não é? Mas isso é muito eu digo, eu não estou a dizer que tu sabes, estou a perguntar no sentido de pensamento, no sentido de... Faz sentido, é uma coisa que faz sentido. Ou seja, eu vejo-te a falar com aquela pessoa e fico logo a ferver. Tu vês-me a falar com aquela pessoa e não tens reação nenhuma. E há pessoas que medem o amor pela quantidade de ciúme. E eu posso amar imenso e não ter ciúme. Ok? Claro. Eu amo imenso e não tenho ciúme.
É isso. E há pessoas que confundem muito isso. Se tu me amasses de verdade, pá, como é que é? Eu tive tanto tempo a falar com aquela pessoa, tu nunca te insististe, não disseste nada, mas tu tens a certeza que me amas. Exatamente. Porque há essa confusão. Se há amor, tem que haver ciúme. E não. É preciso termos sempre a noção que nós estamos a falar de nós próprios, estamos a falar dos outros. Estamos a falar dos outros. Calma, estamos a falar num sentido lato, não é? E partindo da nossa experiência daquilo que é. E não podemos julgar os outros por nós próprios. Podemos é ver nos outros e depois podermos, entre aspas, julgar. Por isso é que eu digo que o pior que pode haver numa pessoa ciumenta é quando o outro não o é, porque depois a confusão é muito maior. Sim, faz até sentido. É engraçado que eu sou como a Daniela e também não sou ciumenta. Não sou. E porque também acho que as pessoas, quando se escolhe estar numa relação, é porque ela nos acrescenta. Quando deixar de acrescentar isso a outra pessoa, somos livres. Somos casal, mas somos livres. E se a outra pessoa sente que está na hora de se ir embora, ou nós, não é? Ou nós sentimos que está na hora de voarmos e sairmos, tem que estar tudo bem. Exato. Tem que estar tudo bem. E é como o outro dizia, eu até nem sou ciumento, só que não gosto. Mas no fundo é assim. Olha que o Dário ainda não falou e já vai ficar chateado. Não, eu tenho aproveitado um bocadinho da opinião de vocês todos. Exatamente. Eu acho que há aqui um ponto que ainda nenhum dos três falou, que tem a ver com a própria introspeção. Ou seja, nós conhecermos a nós próprios e gostarmos de nós próprios o suficiente para nos sentirmos seguros e não sentir o ciúme. No entanto, a minha interpretação, que escrevi aqui, foi uma relação amorosa constrói-se ao longo do tempo, através do conhecimento do outro, do seu passado, do seu caráter e da sua essência. Contudo, a ausência de confiança no outro e a insegurança em si mesmo poderá ser fatal ao mínimo boato. E a Daniela levantou aqui uma questão importante que tem a ver com a Ilha Terceira, que há muito boato, que há muita coisa. Outra hora ouvi alguém que me disse: a gente não pode ir para lado nenhum, porque hoje em dia qualquer telemóvel tem uma câmara e qualquer câmara tira uma fotografia e mete uma pessoa em xeque. Exatamente. Pronto. Por vezes nem é uma chamada, que foi o que aconteceu no texto, é uma mensagem, é uma fotografia postada numa rede social ou até uma reação a uma fotografia de outra pessoa. Existem casais que não querem que o cônjuge faça um gosto ou um adoro ou uma reação a outra fotografia de outra pessoa do sexo oposto. Para toda a história existem sempre dois lados e há que sentar e conversar, expor os pontos de vista, entender o que é verdade e o que é ficção. Porque quem conta um conto acrescenta um ponto, verdade? Exato. Pronto. Embora o mais novo, se calhar vem com estes provérbios mais antigos. Mas é bom. Mais importante que isso é entender a origem da informação e saber se é fidedigno ou não, porque poderá ser alguém que apenas quer separar o casal. E isto existe, eu já passei por isto também. Ok? Uma relação constrói-se na base do amor, mas também na base da confiança, da amizade e do companheirismo. Os perigos, entre aspas, estão sempre presentes e há que saber identificá-los ou até prevê-los. E evitar tudo aquilo que possa ser mal interpretado. Caso seja mal interpretado, esclarecer que a pessoa que escolhermos está ao nosso lado. Isto foi a interpretação que eu fiz deste texto. Claro. E nós temos, se me permites, nós temos um caso aqui muito flagrante, a fotografia. Se a minha companheira via aquela fotografia, vai dizer: está toda a gente a olhar para a frente, só tu a que olhas para o lado. Pode ser um princípio de um problema, de um ciúme, que não tem nada a ver, mas Sim. que é que toda a gente olha para a frente, estás a olhar para o lado, mas afinal estás a olhar para quem? Isto é o suficiente. Exatamente, mas é a interpretação da fotografia. É uma coisa que o Dário mas toca. É isso, e que são as tais coisas, os tais cliques que são threads. Uma fotografia é um clique. É verdade. E às vezes pode ser no ângulo que está, parecer uma coisa que não é. Exatamente. Por acaso eu para ali estou a olhar para ele, ninguém vai dizer nada. Não é? Penso eu, não sei. Não é para ele, tu é direito a olhar direito para ti. Oi, Jesus. Mas às vezes uma pequena coisa é o suficiente má interpretação. para disputar qualquer coisa. Sem dúvida. Porque estamos a falar de ciúmes. Ciúme é sentimento. Podem ser maus, mas não passam de sentimentos. Temos que pensar quando o ciúme se torna doentio e quando ele começa a tomar proporções na minha vida que me fazem não pensar e que me criam ansiedade. Como ela ainda não chegou, deve estar a fazer alguma coisa.
não é? E tudo, eu gosto naquela fotografia, deixa-me ver quantos gostos é que ele já meteu, deixa-me ir percorrer o perfil dessa pessoa e ver quantas vezes é que ele já comentou ou já gostou dessas publicações. As amizades. Tornou-se amizade deste e daquela e daquela e daquela. Quando isto começa a ocupar o nosso tempo, este ciúme não é saudável. Como não é o que está. Este aqui não é nada saudável. Nada saudável. Uma coisa muito importante aí em casa, mesmo que sejamos parelha, casal, e nós somos seres livres. E é uma coisa que me faz muita confusão, é aquilo que tu disseste, Dário, controlar o que é que o meu companheiro, companheira, namorado, namorada, seja quem for, coloca ou cede nas redes sociais ou gosta nas redes sociais. Isso é um disparate nós termos essa visão tão incisiva sobre cada passo de quem nós escolhemos partilhar a nossa vida. Há aqui um detalhe que eu ainda não falei que também é importante referir, que no início das relações, e há uns anos grandes atrás, não se falava na violência do namoro, apenas na violência doméstica. A violência do namoro é uma questão real, mas também os primeiros tempos de um namoro existe uma bolha entre aquelas duas pessoas. Está tudo inebriado. E quase que um não permite que o outro viva a sua vida, porque eles têm que viver um para o outro até se conhecerem o suficiente para voltar a socializar. E há casais que não são assim, são de relações mais abertas. Umas vezes corre bem, outras vezes corre menos bem, devido às inseguranças. Refletindo mais uma vez no conto, o ciúme acaba por ser fruto da insegurança da pessoa, mas o ciúme é que provoca o rancor, que é a tal vingança de nem sequer deixou o companheiro falar, nem sequer deixou a defesa ser possível. Portanto, foi direito a ele e espeteou. Ou seja, não houve a questão emocional que a Daniela falou, que é, bem, ouvi essa informação, deixa-me racionalizar isso e esteja-me de forma assertiva de falar com o meu companheiro sobre isso. Exatamente. Olha, sabes, imaginemos que é Vasco. Olha, Vasco, sabes, fulana tal veio falar comigo e disse-me que tinha-te visto como uma pessoa assim em determinado sítio. Eu gostava só de saber se isso aconteceu, se não aconteceu, o que é que se passa. Podes-me esclarecer se faz favor? Pronto. E ele dizia sim, não, e depois, pronto, e podia mentir, podia dizer verdade, não sabemos. Temos muita facilidade, quando conhecemos alguém, de perceber se a pessoa nos está a mentir ou não. Isso também é uma questão que vamos ganhando com o tempo também. Esta sapiência de conseguir perceber se o outro nos está a mentir ou não, mas era de forma assertiva abordava essa questão. Não havia necessidade de se insurgir, nem de sair, pintar a unha de vermelho, que pode ser uma escape. Coisa, ainda por cima, muito rebuscada, não é? As unhas de vermelho, a mim, parece ser uma coisa rebuscada, quer dizer, está em fúria. A atenção de... Pois, é isso. Quando são cores demasiado garridas, no caso o vermelho, vai chamar logo a atenção de... E a gente pode pensar aqui que ela poderia até querer gerir o que estava a sentir e que aquilo, pintar as unhas para ela é uma atividade que ajuda a pensar, mas que ela estava em uma fúria tão grande que isso nem sequer conseguiu ser o suficiente para fazer com que o pensamento fosse aqui movimentado e pudesse ela, em vez de ser agressiva, ter esta assertividade necessária a resolver essa situação. Que ela nem sequer precisava de ir ao encontro dele, era só esperar que ele chegasse a casa e disse, olha, sabes que recebi essa mensagem, eu recebi esta fotografia, gostava de perceber. E os casos que eu conheço, que agora lembrei-me de 2 casos que conheci de pessoas próximas, que também alguns, por exemplo, desse tipo de mensagem, de receber e-mails, inclusive, e receber fotografias de ângulos duvidosos, que estavam associados a parceiros com cargos profissionais altos e em que as esposas eram pessoas com cargos mais mais banais, digamos assim, menos importantes. Não são pessoas importantes, desequilibradas. Profissionais a nível eram desequilibrados a nível profissional, muito desequilibrados. Poder económico, digamos assim. Poder económico. E então as mulheres recebiam mails, fotografias do WhatsApp, mensagens de supostas amigas a dizer o teu marido ou o teu companheiro andou, eu vi, não sei o quê. Isso abalou muitas relações. Quer queiramos, ou seja, precisamos de ter uma estrutura muito grande, uma estrutura interna muito grande e uma comunicação muito aberta e profícua entre casal para que estas vozes exteriores... Mas elas falavam com eles e eles diziam que não. E depois lembro-me, uma delas era bastante próxima e falou comigo sobre o assunto. E disse, mas tens a certeza que a pessoa que está a mandar isso não quer a intenção, exato, não é interessada? É porque eu acho que muitas das vezes são pessoas, do que me pareceu das 2 histórias, eram pessoas interessadas em separar o casal. Exatamente, em ocupar o lugar. Exatamente. E há outra coisa também muito importante, que nós adultos não devemos também fugir a essa realidade, que é,
Há muitas relações extraconjugais. Claro, existe, é uma realidade. Há muitas relações extraconjugais. Não é só na casa dos outros, não é só na casa dos outros. E há muitas relações extraconjugais em que quem está com outro, quem tem um amante até durante um período de tempo muito significativo. Sim. E que às vezes até cria nesta pessoa, até às vezes até na cria, até diz, olha, eu não vou deixar a minha mulher, mas gosto de estar contigo e passar sempre contigo, e essa pessoa pode criar uma expectativa que quer esta pessoa na sua vida. Sim. E minar uma relação porque, apesar das coisas estarem muito esclarecidas de, não, és minha amante e não quero que passe disso. Não é? Exato. E às vezes também há outras, às vezes para se manter essas relações, quem as tem, às vezes também acaba por enganar e diz, o meu relacionamento está muito frágil. Esse é o mais, julgo que é o mais comum. O meu relacionamento está muito frágil, estamos ligados às máquinas, isso nunca mais, estamos mesmo a definhar enquanto casal, é tão bom, não é o carinho, o amor que tu me dás, ela não me dá nada disso, não é? Ela está sempre chateada no sofá. Exato, mas tudo isso acontece porquê? Porque tudo isso foi cultivado para que fosse assim. São estratégias. São estratégias, quer seja de um lado ou do outro. Isso aqui não tem uma questão de sexo, quer seja a mulher ou o homem. As relações extraconjugais funcionam para os dois lados, tanto a mulher como o homem traem. Tanto o homem como o homem. E mesmo que sejam homossexuais, igual, exato. Seja, não é? Porque eu acredito mesmo que a monogamia não é da natureza humana. Nós fomos moldados a sermos monogâmicos por várias circunstâncias. Uma delas, a imposição da Igreja Católica, a questão dos filhos bastardos, das doenças sexualmente transmissíveis. É muito mais fácil. É provado. Sim, é provado através. Exato, e tem a ver mesmo com a questão animal. Exatamente, é muito mais fácil existe gerir. Uma ou duas espécies que vivem a vida inteira, mas e a maior as parte outras são todas. Exatamente. Nós é que fomos criados num conceito ou preconceito que seria assim. E quiseram-nos castrar. Claro, daquela maneira. Exato, olha. E depois o que é que vamos fazer? Vamos mentir. Não acho que não é preciso, também as pessoas podem ser livres. Claro. Simplesmente não assumir para a relação. O problema aí, mas aí o problema vem e vem entroncar com a parte do conto que nós estamos a falar. É que ninguém aceita. Ninguém aceita. Não é, cada vez mais se fala. Estamos a falar num sentido. O que acontece é que se fala num sentido pecaminoso. E vocês vejam só qual é a palavra que nós usamos, traição. Exato. Traição é das palavras mais fortes que existem. Antigamente a traição levava mesmo à morte, não era? Porque eras morto por trair. Exato. Ou seja, nós usamos uma palavra muito forte mesmo que é para restringir as pessoas destas questões das relações extraconjugais. Mas mesmo assim são muito difíceis de domar e às vezes muitas vezes elas podem acontecer. E antigamente não havia divórcios por coio. O que é que as pessoas vão dizer de mim? A sociedade que nem era. Mas isso tem a ver com as mulheres, aí tem a ver com... Mas por aí, a independência das próprias mulheres. As mulheres eram dependentes não tinham dos independência, homens, não é? Eles não tinham dependência financeira. As Exato, mulheres não trabalham. Mesmo que a mulher quisesse sair, não podia sair. Porque se formos a ver a nível estatístico, isso é muito difícil depois de podermos dizer e depois defender a tese que nós tentamos dizer, que é como os homens enganavam mais do que as mulheres, porque as mulheres não trabalhavam, mas também é uma coisa, é que não existe traição sem haver as duas partes, porque agora é que existem os homossexuais e não sei quantos e toda essa parafernália que vamos chamar por aí, espero que não me matem. Antigamente não havia, era tudo muito escondido, havia o homem e a mulher e era tudo mostrado. Havia homossexualidade, mas era muito escondida. Escondido, exato, muito castrada. E as coisas eram feitas dentro do casal. E quem enganava era sempre o homem, mas a gente perde a noção de que para o homem enganar tem que haver uma mulher. Claro. Ele vai enganar com quem? Com uma mulher. O problema é com sempre... um homem, depende. Sim, mas não, sim. Porque como falamos de homossexualidade escondida, mas mesmo que houvesse pouco se sabia, não havia ciúme porque ninguém sabia. Só se tem ciúme daquilo que se sabe ou que se desconfia ou que alguém nos diz. Porque senão... Mas aí eu vou dizer o que a Tânia disse. Nós, ao fim de algum tempo com uma pessoa, nós começamos a sentir. Claro, todos nós temos padrões de comportamento. A pessoa fica diferente. Fica e logo o padrão diferente. altera-se. E nota-se que não é cansaço, e nota-se que há coisas estranhas. E temos que confiar mais vezes nas nossas intuições também. Vocês sabem porque é que se diz que quando uma pessoa
e vou usar a palavra traída, mas já disseste, quando a pessoa é traída, se diz que é cornuda, levou os cornos. Porque na altura das cavernas, quando os homens saíam para a caça, eles metiam os cornos de animal na caverna. Então, o que é que significava aqueles cornos? Significava que podes entrar, ter relações sexuais com a minha mulher porque eu estou fora para a caça. Ah, sério? A sério. A abertura era maior. A sério. Porque na base da pirâmide estão as relações sexuais. O sexo faz parte da base da pirâmide. O sexo é natural e é... Agora, se eu estou fora para a caça, eu não posso ter relações com a minha mulher, tu estás fora para a caça, encontraste este sítio aqui, a minha mulher está disponível. Como eu se calhar mais à frente vou encontrar uma caverna com os cornos já à porta, é que isso é que está disponível para eu satisfazer a minha necessidade sexual. Ao mesmo tempo é um bocadinho estranho, não é? Ao mesmo tempo é um bocadinho estranho. Fomos criados assim, é diferente. Porque os jogos... Mas porquê é que... Desculpa. Vá lá, Porquê é que há de ser o homem, o galardoado no meio disso tudo? Exatamente. Sim, galardoado, tu dizes, o desgraçado das mulheres. Mas o sexo é bom para os dois, não é só para um, não é? Exatamente. É bom para os dois. O problema é se eu... Não é isso que eu estava a dizer. Ah, está bem, então desculpa, então eu entendi mal. Por exemplo, a questão da caverna que ela estava a pôr, era que a mulher estava disponível para outro homem se ela não quiser o outro homem. Mas era se ela quisesse. Não sei. Mas eles eram tenho que ler essa criados assim. história outra vez. E ainda hoje nas Áfricas, ainda hoje nas Áfricas, ou nos países que a gente possa chamar menos desenvolvidos, isso passa-se. Aqui é inconcebível tu teres uma miúda com 11, 12 anos que tenha relações sexuais ou que tenha filhos. Nesses países aí para baixo, não, uma coisa natural. Porque a maternidade... É cultural. Mas isso é uma questão cultural, foi aquilo que nós debatemos desde o início. É uma questão cultural. Porque não é dizer a mulher foi feita para ter filhos. Não é isso que está em causa. Eu acho que... O casamento indiano, por exemplo. Claro, essas coisas são assim. A nós faz-nos impressão porque não estamos habituados, mas ali sempre foi assim. Sempre foi, é isso, e pronto, e nós é que vemos isso como uma coisa do outro. Eu tenho um amigo gay e eles têm mais sexo que nós casais heterossexuais. Mas também eu dizia não tem também filhos. e não é só isso, e não engravidam. Pois é isso. Normal. A mulher, quer não, risco. tem sempre algum risco de engravidar no meio desta brincadeira toda e de repente pode-se... Não é? Mas quando falas de ter mais relações sexuais, mesmo que o seu par ou mais relações sexuais? Whatever. Mas aí também a culpa também... Ou seja, A culpa poderá passar também pela nossa região. Que é muito implicado. Só que nós, eu estava a dizer, é que nós mulheres acabamos por... Mas estamos aqui muito a falar nos homossexuais, mas atualmente fala-se mais no poliamor. Sim. E são muitos os casos que têm vindo à televisão explicar o seu conceito, que a muitos de nós faz impressão. A palavra certa é mesmo essa. E que não deveria fazer. Aliás, e esse é muito interessante e a gente vai trazê-lo cá, que é, cada vez mais se fala da não monogamia e dentro da não monogamia cabe o poliamor, em que, de forma muito rápida, lá para casa, todas as pessoas envolvidas, por exemplo, nós os 4 podíamos viver uma relação de poliamor. Residíamos na mesma casa, dormíamos juntos, pronto. Tínhamos uma relação, como há uma relação conjugal de 2 pessoas, era de 4. Exato. Podia ser de 3, podia ser de 5. Mas do momento que o Darna chegasse muito para o pé de mim. Eu estava aqui a pensar noutra questão. Isto não é abrir uma janela de um conto, isto é abrir mesmo uma porta. E vou voltar a referir que se calhar sou mais novo e isso a mim faz-me impressão. Sim. Claro, mas é termos a ideia que no nosso coração eu consigo amar fortemente, da mesma forma, mais do que uma pessoa. E porquê é que eu hei de me restringir a ter só esta pessoa se eu consigo amar esta e de forma igual a esta? Então, e se a gente os 3, como é que a gente poderia funcionar os 3? E há já em Portugal relatos muito significativos e interessantes de poliamor, em que, por exemplo, estou-me a lembrar de um relato em que são 2 mulheres e um homem que vivem juntos, em que ele engravida uma das mulheres e que a luta era que as 2 gostavam de ser reconhecidas como mães. Ok? Portanto, é muito interessante esse conceito. Mas dentro também da não monogamia entra aquilo que nós já conhecemos muito bem, que são as relações abertas. Claro. Que implicam comunicação muito clara, muito direta, em que cada um do casal envolvido, casal da parelha envolvida, não é?
tem consciência de que, ok, nós somos um do outro, a nossa vida é vivida um para o outro, mas pode acontecer termos relações sexuais com outras pessoas, que são só sexo, que não são amor. Se calhar deixar é? de ser a vida vivida um para o outro, mas a vida vivida a dois, no sentido da criação da própria união. E aí poderá dar a abertura a mais alguém, que é a diferença. Sim. O poliamor nasce, ou como todas as outras, pela necessidade da exploração das necessidades que cada um tem a nível sexual. Quer seja o homem ou a mulher. Claro. Porque nunca vamos... O conceito é sempre o mesmo. O homem é que não presta. Não é no teu conceito. Mas o conceito é esse. O homem é que não presta, que é que engana. Mas eu continuo a dizer, para o homem enganar, porque tem que ter sempre uma mulher. Claro, e associa-se muito a questão do homem ter mais um instinto animal por causa da testosterona. Claro. E é por causa disso que se fala nisso, não é? Atenção, que no poliamor, para mim, quem pratica o poliamor são das pessoas mais seguras que existem. Seguras e que gostam mais, porque não sentem ciúme da terceira pessoa estar com outra pessoa. Claro, é uma abertura completamente diferente e não foram criados na nossa religião e na nossa... Muito obrigada por este primeiro ponto. Já voltamos para um segundo. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte do Janelas de Conto. Filho de mãe solteira, ou melhor, filho de pai cobarde. Nasceu numa casa humilde e foi recebido por uma jovem em estado depressivo profundo por ter sido abandonada pelo amor da sua vida. Amou tanto aquele homem que, mediante o desgosto, cessou a sua capacidade de amar. Foi incapaz de amar o seu filho. Atendia às suas necessidades básicas, mas não o estimulava afetivamente. Não havia o beijo, o sorriso, o toque, o abraço. A criança desamada cresceu e tornou-se um adulto funcional. Possui um trabalho indiferenciado, por opção escolhe não falar, é cumpridor de horários e tarefas, não se relaciona com os demais. Vive sozinho. Não tem animais de estimação. A sua casa é inócua, simples, despida de objetos pessoais ou recordações familiares. É um solitário. Não procura companhia, nem sequer sente a falta do contacto humano. É um homem com todas as competências humanas, à exceção de uma. Falta-lhe a capacidade de amar e de se deixar amar. Nesta ausência, será que podemos ser considerados seres humanos? Bem, e avanço com a pergunta para a Daniela. Eu refleti bastante sobre isso. A diferença entre os outros animais, os seres humanos, o que é que nos diferencia. Porque, no fundo, todos os animais amam, não é? Não somos só nós, homo sapiens. Eu questionei-me de várias coisas. Esta última frase, acima de tudo, acho que resume bem o conto, em que diz: é um homem com todas as competências humanas, ele tem competências humanas, à exceção de uma, falta-lhe a capacidade de amar e de se deixar amar. Ou seja, ele segue o padrão da falta de amor. Ele não foi amado, ele nem sequer sabe o que isso é, não é? É a mesma coisa que não nos ensinarem a comer de talheres. Nós não vamos saber comer uma mesa com prato e talheres, vamos comer antes toda a vida. Digo eu que seja assim. Aqui eu parece-me que também, não sei, e aí deixo a vocês os três, pode ser uma defesa dele. Ele até pode saber o que é o amor, pode ter sentido já algumas formas de amor, porque as vê, não é? As vê na rua, porque as vê na televisão, porque as vê entre os colegas, o relacionamento entre os colegas, mas se calhar tem tanto medo do desconhecido que não se deixa amar e por isso não ama. E até que ponto, por isso mais uma questão, se realmente ele encontrasse alguém com uma capacidade grande de amar, tivesse essa sorte e disponibilidade para o amar e de o ensinar a amar, será que ele se deixaria amar e afinal esse amor estaria lá dentro escondido? Também por estar dentro dele, não é? Sim, eu custa-me um bocado e lá está, não tenho competências na área para saber que uma pessoa seja assim tão desprovida de amor.
ela pode proteger-se do amor por medo, não? Sim, podes se fores realmente completamente desprovida de amor, a gente já está a entrar nas patias, não é? Sociopatias, psicopatias, em que não há amor, não há compaixão, não há empatia e esta realidade da emoção não existe, não é? Dessa emoção e de empatia em relação ao outro e só há um forte, por exemplo, no caso da psicopatia pode haver até um forte amor próprio, mas não há aqui empatia nem amor em relação ao outro. Mas sim, esta reflexão sobre essa situação pode também ter a ver com esse fechamento, não é? Não conhecer bem o que é esta realidade. É muito interessante que há poucos dias partilharam uma história de uma pessoa que exerce uma profissão que tem muito contacto com mães e com crianças, e ela estava a partilhar a história de que percebia claramente de que aquela mãe não gostava daquele filho. Ai, que horror. Claramente. E que ela só estava ali a satisfazer as necessidades básicas da criança. E ela percebia claramente. Mas tinha mais filhos? Tinha mais filhos e também se percebia por comparação, porque tinha estado em contacto desta mãe com outra criança que era com um irmão desta criança. E então o que ela relata é um bocadinho parecido com essa história, que é, há uma situação em que este pai não foi a pessoa que essa pessoa sonhou, não foi, portanto não se deixou ficar no relacionamento, saiu, e olhar para aquela criança, olhar para aquele relacionamento falhado e olhar para aquele homem que abandonou, ou seja, este é um e projetam, não é? Isto é um mini homem que me fez sofrer, não é? Uma mini pessoa, não é? E projetam ali realmente essa sua frustração e esta sua mágoa e olhar, espelhar esta dor todos os dias. É um bocado complicado quando isso acontece, principalmente quando é um casal que se separa e depois ambos, quer um quer o outro, reata uma nova relação onde há filhos. Porque depois quem entra tenta sempre, enquanto não tem filhos, gosta dos filhos dela. Quando passa a ter filhos, os seus filhos são prioritários aos filhos dela. Ou seja, o filho de dois é prioritário aos outros. Isso acontece muito. Pronto. E essa questão também é uma questão muito interessante, que é, aqui estamos a falar de uma realidade em que esta criança, desde o seu nascimento, não se sentiu amada, e esta realidade que tu estás a trazer, Jorge, também é muito interessante, porque também é amor, que é, eu durante X anos da minha vida senti-me plenamente amado, a partir da altura em que nasce um irmão, o meu meio-irmão, eu vejo esse amor de crescer. Ok, tive isto e agora não tenho isto, não é? Que também é uma situação de forte fragilidade emocional e de amor, e aí vai muito ao encontro daquilo que tu estavas a dizer. Quando eu experiencio o abandono, e neste caso essa criança, apesar de não ser literalmente abandonada, ela experiencia o abandono, mesmo continuando no agregado, as pessoas têm muito medo das relações futuras. Claro. Não querem voltar a sentir este abandono. Então achas que neste caso da história, em que ele nunca sentiu, ele realmente não sabe sentir? Ele pode não conseguir saber, mas pode aparecer essa pessoa, pode aparecer essa pessoa que genuinamente investe este tempo necessário. Sim, a pessoa não acredito que perca definitivamente essa capacidade, mas fica com muita mais dificuldade de... Porque não é fácil a gente poder amar se nunca foi amados. Se nunca tivemos isso, nunca sentimos este sentimento, é difícil depois podermos amar. Quem foi criado, eu digo sempre, quem foi criado sem frigorífico não sente a falta dele. Não é assim. E no fundo é assim, quem nunca teve amor na sua criação, fecha-se. Porque enquanto sentimento foi coisa que nunca sentiu. Isso nunca sentiu, é difícil. É difícil aceitar o abraço, é difícil aceitar o beijo. Pois há sempre a desconfiança, há sempre isso. Mas tens aqui uma questão que tem a ver com os agentes de socialização. Claro, não é apenas da porta para dentro, não é apenas na família, mas sim os colegas de trabalho, na escola. Mas continua a ser, as pessoas quer se queira, quer não, continuam a se importar sempre com aquele que está bem. Quem está mal é posto de parte. Isso é uma realidade. A realidade é essa. Por isso é que a realidade é essa. Eu acredito que no caso deste conto,
que este personagem, a palavra-chave para ele é insegurança, e do outro lado só vai haver real amor verdadeiro, vai haver paciência, vai haver luta, e a pessoa vai estar ao lado dela até ele conseguir abraçar, até conseguir beijar, até conseguir estar ao pé daquela pessoa. Aliás, porque ele não é uma criança selvagem. Uma coisa é uma criança selvagem que realmente não tem outros agentes de socialização, não é? Outra coisa é uma criança que tem uma mãe que é figura, enquanto agente de socialização, numa socialização primária, é a figura mais importante, que teve ausente deste carinho, deste afeto, mas depois acaba por ter outras figuras no seu processo de socialização que estão presentes. Né? Eu ainda levanto aqui uma questão mais importante, que é, esta mãe podia ter abandonado o filho. E o facto de não o ter abandonado e ter-lhe dado o mínimo dos mínimos já é amor. Sim, para mim já é forma dela amar. Forma de amor. Em relação ao crescimento dessa pessoa, eu acho que ele pode voltar a amar porque é uma coisa que existe dentro do ser humano. O ser humano, sempre ouvi isto, que o ser humano é um bicho que aprende por imitação. E se vejo os outros à minha volta a fazer, eventualmente pode ser mais difícil, mas eventualmente ele vai acabar por fazer. Ou seja, temos aqui dois otimistas. A gente pode ter aqui a crença efetiva de que se ele encontrar na sua vida alguém que insista em entrar, insista afetivamente em entrar, e se ele se permitir a que essa pessoa entre, ele pode desbloquear esta situação da sua infância, não é? Porque eu tenho presente em mim que o verdadeiro amor existe na maior dificuldade. E o que não faltam são casos de casais em que estava tudo bem e por a infelicidade de um acidente alguém fica acamado ou fica numa cadeira de rodas e o verdadeiro amor fica ao lado dessa pessoa, não é? Ou uma mulher que descobre, ou um homem que descobre que é infértil, que não pode ter filhos, e eles continuam como um casal. Mas há casais que se separam e há casais que dizem eu não estou para isto e vão à sua vida. Eu queria só dizer uma coisa, isto é a Dário. pior tristeza que existe. Geralmente, hoje já não se fala que é o homem que é infértil ou a mulher que é infértil. Fala sempre que é o casal. Porque muitas vezes não é um nem outro, é a conjugação dos dois. Sim, exato. Porque há muita tendência às vezes termos que é a mulher que não consegue e muitas vezes nem é a mulher nem é o homem, é o casal. Mas isso mal interpretado pelos dois é suficiente para uma separação. E eles vão tentar com outras pessoas porque dizem que aquela pessoa não consegue e pronto. Eu tive uma pessoa muito próxima na minha vida que aconteceu exatamente isso. Eles tiveram casados 7 anos a tentar, fizeram de tudo. Inclusive, uma psicóloga disse-lhe a ela que o problema ela era ser muito ligada à mãe, ou seja, ela ainda sentiu este peso extra, que o problema era dela, e não, o problema era dos dois. Era dos dois, ou seja, era porque tanto que ela, ao fim de um mês de se separar, teve uma relação, pronto, digamos que... Não foi extraconjugal, porque eles estavam separados, mas saiu à noite, dormiu com uma pessoa e engravidou. Olha... Assim, não é a melhor forma. Não foi. E ela ficou muito mal, porquê? Porque durante 7 anos fez de tudo para conseguir e de repente numa noite foi assim. E ele a mesma coisa, ele conheceu outra pessoa, casou e ao fim de um ano tinha 3 filhos. Por isso costuma-se dizer que é o casal. Por isso é o que foi o casal. Porque senão depois cria-se um estigma e aquela pessoa carrega um peso muito grande. Por exemplo, imagina o que é irmos num psicólogo e o psicólogo dizer, ela tinha um peso enorme, coitada, enorme. Porque toda a gente dizia que era ela, que era ela, que era ela. Ela acreditou tanto nisso que teve uma relação sexual desprotegida e engravidou. Ela acreditou tanto que era incapaz de ser mãe, que teve uma relação sexual desprotegida. E por norma o ser humano não gosta de estar fora da sua zona de conforto. Gosta de estar confortável com a pessoa que acha que vai dar tudo certo. Mas um dia aquela pessoa pode deixar de ser, vamos pôr aqui entre aspas, normal, e o amor tem que continuar, porque se eu amava aquela pessoa antes, tenho que continuar a amá-la, não é? Se for verdadeiramente amor, isso é o verdadeiro amor. A inseminação artificial é feita com os dois, na maior parte das vezes. É feita com os dois. É com o esperma do homem, que depois é introduzido no momento fértil, que por alguma razão nunca conseguiram os dois. Não, nem sempre. Eu não estou a dizer que é sempre. Eu estou a dizer, na maior parte das vezes, eles têm feito, não é? Não. E também, pronto, então eu também sabia disso e a infertilidade é um assunto muito tabu. Não, há muita doação de ócitos e muita doação de espermatozoides. Exatamente por isso. Porque quando é dos dois e há a implantação, realmente o problema é da mulher de não conseguir segurar, digamos assim, não é? O bebê. Porque senão, mesmo naturalmente, a coisa acontece. O que acontece muitas vezes é que realmente um deles, ou durante o processo até de fertilização do óvulo, a coisa não corre bem e então tem que ir buscar externamente. Mas então tem um pouco de verdade aquilo que eu disse.
Mas não é a maioria. Pronto, tá bem, Também pronto. achava É que uma era a questão de maioria. percentagem, pronto, o que está aqui. Mas nem sempre. Essas questões são Mas muito interessantes. Mas são questões muito tabu e que devem ser mais faladas. São, bastante. Porque toca muito, acima de tudo, no homem toca muito a masculinidade e aí é muito complicado. É virilidade. É a virilidade, Não é? masculinidade. Não tem nada a ver muito uma coisa com a complicado, outra. mas é muito complicado para os homens aceitarem. Pronto, vamos falar. Os termos são esses. E depois é muito complicado. É complicado ora porque bem, culturalmente o homem tem que ser viril. Claro, ora bem, São ora coisas bem. diferentes, não é? Uma coisa é Claro. a virilidade, outra coisa é conseguir ter espermatozoides férteis. São duas coisas completamente diferentes do ponto de vista fisiológico, mas associa-se uma à outra. E depois é uma decepção para a família inteira se aquele homem não dá ou aquela mulher não dá filhos, não é? Porque Naquele casal. existe a pressão familiar. Sim. Ao fim de X tempo de relação é Tem que ter, é. quando é que vem o neto? E quando é que vem, Olha, quando vem o primeiro? Quando é que vem o segundo? A melhor parte de estar com 48 é que deixaram de perguntar. Pronto. Eu na altura. Porque entre os 43 e os 47, eu parecia Era a pessoa... todos Não, os ajuntamentos familiares. todos. familiares, amigos. E depois a melhor parte era, Daniela... Começam a desconfiar que existe. Tu tens que ter juízo, tu tens que ter... Porque achavam que era eu que não queria, que não fazia nada por isso, que trabalhava muito e que não queria. E como era eu que não queria, era tudo, Daniela, tu tens juízo, já estás a ficar com uma certa idade, tu tens que pensar nisso. Nunca ninguém me perguntou o contrário, já pensaste? Ou estavam caladinhos, porque não sabia o que é que se passava, e havia uma pressão. Esta pressão é muito real. Eu quando estava casada... Ao menos agora já ninguém pergunta, já estás a assumir que eu não posso. Na altura que eu estava casada também era sistemático. E quando é que vocês vão ter filhos? Quando é que vocês, até o dia que a gente decidiu fazer uma reunião familiar e dizer não nos façam mais essa questão, porque nós, enquanto casal, já decidimos que não queremos ser pais. Pois. Piu. E nunca mais nos perguntaram sobre isso. Agora, falámos de infertilidade, mas também podemos falar desta outra realidade, que é não querer ter filhos. Mulher ou homem que não querem ter filhos. Mas que ainda não é bem aceito. Eu falo por mim. Eu nunca quis ser mãe, e digo isto de forma muito clara. E quando digo isso, sinto muitas vezes o julgamento das outras pessoas. E às vezes não sei o julgamento a serra. Como é que é possível? Como é que uma mulher não quer ser mãe? Ainda vais mudar de ideias. O relógio... mas isto então, isto eu ouvi a minha vida toda. Este é o relógio... ainda vais sentir o relógio biológico. Ainda sei mais. Não. E quantas vezes nos dissem, não sei se é para criar pressão, vais-te arrepender. Sim. Vais-te arrepender. Isso. Também ouvi muito entre os 43 e os 47. Porque era... As pessoas mais antigas. Pois é, porque era normal. Mas é sabes igual, que as pessoas, é igual. pessoas A jovens procriação era uma também coisa assim. normal. O fruto do casamento eram os filhos. Fomos criados nisso e continua a ser assim. Sim. Mesmo assim já se mudaram muitas mentalidades. Por isso é que já há maior aceitação da homossexualidade e de todas essas coisas, todas essas novas vertentes. Novas. São novas, são desde Exato. sempre. Pronto, e isso, à medida que isso vai passando. Agora, também eu conheço muita gente, principalmente no caso de mulheres, que não quiseram ter filhos, não foi por não quererem ter, foi para não perder a beleza, para não perder a estética corporal. Eu conheço gente assim. Mas mas eu conheço. Mas tenho o direito de o fazer. Eu por acaso não conheço. Mas são julgados para ser. Eu acho que podias ter 50 filhos, que era sempre a mesma. Eu sei que não estás a falar de mim, mas é engraçado que eu nunca conheci ninguém desta realidade. Eu conheço. Porque eu acho que quando se tem o ímpeto da maternidade, aquilo é uma fase. Quantas mulheres foram mães e depois de serem mães ainda são mais bonitas do que antes de serem mães. Ainda se tornam mulheres mais bonitas. Claro, uma amiga minha eu nunca conheci, eu não estou a dizer que é mentira esta realidade. Eu nunca conheci esta realidade. Portanto, a minha realidade nunca foi essa. Aliás, nunca tive. Pronto, não posso dizer, nunca sonhei com isto. Nunca sonhei em casar. E casei, por acaso até casei, mas nunca foi um desejo meu. E portanto, mas acho interessante esta lógica. Apesar de ir para casa, ser-se mãe não te tira a beleza feminina, pelo contrário, às vezes até vem acrescentar muita beleza à mulher. Tenho uma amiga minha que realmente eu achei muito engraçado, porque nem achava assim, não achava muito bonita, não? Era uma pessoa bem inteligente, bonita por dentro, mas por fora não. E não sei o que é que aconteceu com a maternidade e ela ficou bonita.
A cara dela, a cara dela mudou de aspecto na altura da gravidez e depois manteve o aspecto, ficou mais redonda, não sei, mas ficou mesmo muito mais bonita. Não desfazendo, é como a minha esposa. Ela ficou muito mais bonita depois de ser mãe. É verdade, portanto, isso é um tabu que a gente consegue desconstruir com alguma facilidade. Certo, sem dúvida. Não estou a dizer o contrário, estou a dizer que conheço. E outras coisas também que nos dizem, quem diz que não quer ser mãe, e eu não sou mesmo mãe por opção, não é porque até poderia não ter tentado e não ter conseguido a maternidade, mas nunca foi objetivo. Mas a verdade é que não há essa sensibilidade. Quando alguém nos pergunta, tu és mãe, tu dizes que não, nunca há essa sensibilidade, às vezes não há essa sensibilidade de se perceber porque não, porque até pode ser porque nunca consegui, nunca aconteceu, já experimentei e nunca tive essa oportunidade. E não somos obrigados a contar a nossa vida a toda a gente. Não somos obrigados, não é? Agora, eu faço mesmo questão, também numa questão também de ruptura, de reflexão, de ajudar a reflexão, de dizer de forma muito clara que foi por opção. Portanto, eu faço mesmo questão de dizer isso, apesar de perceber nas outras pessoas. E é engraçado, Jorge, que falaste nisso, e houve uma altura que eu era julgada por não querer ser mãe porque tinha este medo de perder a beleza ou de ficar, sei lá. Exato, mas se foste julgado é porque existe. Ninguém é julgado por não existir em casos para se fazerem comparações. Eu sei de pessoas que aconteceu isso. Porque a mulher, quando tem filho, amamenta, quando amamenta, os seios crescem e depois baixam e não sei o quê. Tudo isso. E há muito. Eu não vou dizer muita gente para não cair no ridículo. Há gente que não engravidou, que não foram mães. No caso de mulheres, por uma questão de opção, por beleza. Por estética. Estética, somente. Se tem dinheiro, depois fazem o resto, não é? Isso é outra coisa. Hoje em dia, aliás, hoje em dia, eu acredito que algumas destas mulheres não se importem, e nós vemos isso naquelas séries, porque depois fazem rapidamente uma cirurgia estética e é tudo ao lugar. Antigamente não ia tudo ao lugar, não é? Claro, mas é preciso ter dinheiro acima de tudo. Elas, por medo de perder os maridos e as fontes de rendimento, se calhar preferiam abdicar, ter filhos e manter a fonte de rendimento. Mas tu tens um filho e tens a fonte de rendimento garantida, porque é filho daquela parolha, daquela pessoa. Mais depressa aquela pessoa tem sempre um compromisso financeiro contigo. Olha, que nem sempre eles declaram que não têm dinheiro para pagar. Nem sempre é assim, Já vi claro que não têm, e muitos deles deixam de trabalhar. A realidade, há muitos que deixam de trabalhar no sentido. Passam a trabalhar clandestinamente para não pagarem, porque entendem que quando estão pagando, não estão pagando para os filhos, mas para sustentar a ex-mulher. As realidades são muito cruas. O ser humano que tem esta capacidade fantástica de amar e de aprender a amar, mesmo que tenha sido pouco amado. Eu acho que é intrínseco. Também tem esta capacidade de fuga ao sistema. Não é? Mas em relação àquilo que o Jorge disse, e as mulheres que não querem deformar o seu corpo pela uma gravidez, podem ser mães na mesma através da adoção. Claro, mas exato, isso é outra coisa. Agora eu tive uma vez uma professora que disse que para ser pai, e na altura não era pai, mas para ser pai devia ser como tirar a carta de condução. Porque havia pessoas que não, infelizmente eram pais e que não tinham perfil para. É verdade. E é o que a gente mais vê. A minha geração falou-se durante muito tempo em planeamento familiar. Não foi o nosso caso, mas nós conseguimos nos adaptar à situação. E eles estão a ser criados da mesma maneira, com o mesmo amor e, como eu disse há bocadinho, um dia de cada vez. Mas a gente não pensava em nada disso. Aliás, nenhum dos dois é... Eu sou do pensamento, ou pelo menos do valor que me foi passado pelos meus pais, que se algum dia acontecesse alguma separação, eu tenho a responsabilidade de tratar deles até o fim da vida deles. Ou pelo menos até à vida, até a independência. Exatamente, a independência financeira deles, sim. Isto é a minha forma de pensar. Mas sei que há muita gente que assim que o filho nasce até procuram a relação extraconjugal para saírem mais depressa. Isso também acontece. Então, mas isso cada gracinha as suas coisas, não é? Mas também há outra questão que se pode levantar aqui, e estamos em televisão, que tem a ver com o Estado, que é o Estado dá mais benefício à mãe solteira, e eu conheço pelo menos 2 casos desses,
que ele vive clandestinamente naquela família, mas ela é declarada nas finanças e na Segurança Social como mãe solteira porque vai receber mais apoios do Estado. Até podemos dizer que há muito mais apoios a mães solteiras do que a adoção. Eu tenho um caso que eu contaria se soubesse que a pessoa que faz parte desse caso não ouvi o seu programa, mas não vou contar. Eu tinha uma pessoa, entre aspas, amiga, que tinha 5 filhos e a mulher entendeu que havia de uns saltos por fora, deu uns saltos e ele não se importava, mas um dia a mulher saiu. E eu encontrei e disse: como é que tu estás? Ela andava assim meio maluca. Eu disse: pai, não percebi nada daquilo que ela quisesse andar uns saltos, tudo bem, não me importava. Ora, ela levasse os miúdos a que era uma chatice que eu agora já não recebo. Lá está. Pois. Acaba com quase 1000 euros. Os filhos passam a ser fonte de rendimento da casa. Mas 1000 euros mensais para uma família de 7? Sim, e pronto, mas era o rendimento que eles tinham. O que é que tu querias? Era melhor do que nada. A gente está a falar do Estado a pagar esses rendimentos. O Estado a pagar. Não dá para nada. Está bem, mas é melhor do que mas houve nada, ainda dá para menos. Daniel, mas pensa numa coisa, eles têm 1000 euros limpos porque eles não pagam casa. Não pagam nada, O remanescente deles, o remanescente é muito maior do que o teu quando tu tirares para pagar a casa. E até lhe dão comida e tudo, até lhe dão as comidas e tudo. Sim. Dão aquelas massas e as bolachas que eles depois põem no lixo. Mas a realidade é essa. Eu faço as contas à minha vida, em que em 800 tenho que tirar 400. Podes fazer contas à minha, era sempre só um gatinho. Recebem o que o Jorge está a dizer, os cabazes, e depois escolhem aquilo que mais gostam, metem o resto no Mas isso é realidade, não vamos... Sim, é mais uma vez, não acontece em todas as famílias, não acontece em todos os agregados. Uma outra dizia, graças a Deus. Graças a Deus, mas a verdade é que é uma realidade que infelizmente ainda existe. O rendimento social de inserção é uma ideia muito interessante, eu acho bom. Muito boa, mas que realmente existe uma fiscalização mais apertada para que depois não seja um ciclo que passe de geração em geração. Porque a gente já se viu muito geracional. Hoje em dia a coisa está muito mais balizada e a atuação é muito mais apertadinha nesse aspecto e acaba por fazer sentido porque as pessoas também têm que ganhar a vontade de quererem trabalhar e de perceberem que este trabalho traz dignidade e de perceberem que este trabalho também traz amor próprio. Pronto, hoje em dia temos rapazes com 20 anos a receber rendimentos, a receber fundos de desemprego e rendimentos mínimos. A realidade é essa, não vamos fugir. É preciso mudar muita coisa, mas bem, bom, já foi pior. Muito bem, nós estamos aqui a nos aproximar do final, mas antes de terminarmos gostávamos muito de ouvir o poema de Jorge. Com certeza que sim, olha. Nem tinha dito que tinha feito. Já sei que a gente já vem a contar. A gente já vem a contar com esse poema. Então será assim, isso é com base nos 2 contos, mas mais no primeiro. Pertença julgada, sentimento avulso, quer-se condenada pessoa amada que está em desuso, pois o abuso ditadora a faz e não se satisfaz com o amor que tem, que não haja porventura quem ouse falar com a propriedade de alguém, nem que fogo posto seja, pois o que dela não for, não será de mais ninguém. Muito bem. Realmente aí essa questão desse amor obsessivo, não é? Que nós falámos, portanto, se não és meu, não serás de mais ninguém. Portanto, e realmente acaba por perceber que este amor doentio não é saudável para ninguém que faça parte E os casais têm que se conhecer o suficiente para perceber o que é fogo posto e o que é que não é. Exatamente, o essencial que seja assim. Exatamente. E agora realmente, desculpa, supostamente é o fim do programa, mas realmente faz parte, a obsessão, julgo que faz parte dos 2 contos. Não é? Num é a obsessão pelo ex-companheiro que não há amor, desnutre o amor pelo filho, e desnutre o amor pelo filho, e no segundo a falta de amor, desculpa, no primeiro, exato, a falta de amor próprio que faz com que ela tenha tanto ciúme. E essa obsessão pela outra pessoa. Por vezes chega-se mesmo a questionar se tanto ciúme não parte pelo facto de não haver amor.
Porque não havendo insegurança, a priori não há amor. Porque se houver amor, não há insegurança. Se houver amor, não há desconfiança. Aqui em amor próprio. Temos de falar sempre aqui em amor próprio. Porque se eu não me amar e tenho muita dificuldade em perceber como é que tu me podes amar. Claro. Que qualidades é que tu vês em mim que façam com que tu me ames. Exato. Claro. Portanto, tem que haver amor próprio. Exato. E só no amor próprio que eu tenho a solidez para não ter este ciúme, que eu tenho a solidez para poder até confrontar um fogo posto, um boato, uma mentira, de forma assertiva. Sim, se nós gostarmos das nossas qualidades, nós achamos normal que o outro goste de nós também. Foi isso que eu disse há bocadinho, mas por palavras diferentes. Não é possível. Estamos sempre a falar em amor e neste caso, exato, neste caso, claramente o amor próprio. Porque se eu me amar, eu consigo perceber que o outro vê em mim coisas que me possam amar. Uma coisa só que a gente não falou aqui é que, às vezes, essa desconfiança e este ciúme surge não só por causa dessa questão de falta de amor próprio, mas também pode acontecer porque esta pessoa acaba por também ter alguma infidelidade e acaba por ter caminhos desviantes dentro da relação. Ou seja, como tem esses caminhos desviantes dentro da relação, acredita que o outro também, não é? Exato, projeta no outro o que faz. Projeta no outro também o que faz. Isso também é frequente. Isso também pode acontecer. Eu hoje tive uma conversa, daquelas conversas que a gente costuma dizer que é conversas de café no meio de uma cerveja, não sei quantos, que houve um colega meu que depois acabou por dizer, estávamos a falar de sentimentos, não sei quantos, e depois houve um que disse, o sentimento vem de dentro, vem do coração, e ele disse logo de coração não, porque o coração é um músculo. E no fundo é assim. Pois essas coisas é que depois nos leva a comentar e a pensar em muitas coisas, mas é para muitos mais programas. Okay. Olha, despedimos-nos aí em casa. Muito obrigada por terem estado connosco e voltamos para a semana. Beijo.